Quanto custa você chegar ao topo do seu jogo? Quanto custa você chegar ao topo do seu empreendedorismo? Quanto custa isso? Eu vi 2 pessoas trocarem e-mail no meu Mastermind e eu escrevi esses e-mails e resolvi ler para vocês, porque eu acho que esses e-mails contam uma história e eles respondem essa pergunta: quanto custa? O primeiro e-mail é de uma pessoa que chama Susan Garrett. A Susan, ela é campeã mundial várias vezes em Dog Agility, é um campeonato de agilidade de cachorros, onde eles vão para cima e para baixo. Sim, ela é campeã mundial várias vezes e ela manda um e-mail para a lista dessas pessoas que estão nesse Mastermind. E ela fala assim: gente, abre aspas, eu recentemente fui a um campeonato regional americano, que numa ilha que chama Rhode Island. E eu competi com os meus 2 cachorros, em 2 categorias diferentes de saltos. E só para dar um contexto para vocês, quando você se qualifica no topo 25% desse campeonato regional, você pula diretamente para as quartas de final do campeonato nacional americano de Dog Agility. E vai direto para as semifinais. Logo, é muito vantajoso qualificar nos 25% desse campeonato. E existem 3 subcampeonatos nesses regionais e eu consegui chegar a número 1 com os meus 2 cachorros em 2 categorias nos 3. E ela fala assim: poucos lugares onde eu posso realmente dividir isso com vocês, e esse é um lugar, ela fala que o Mastermind, esse é um lugar onde eu realmente posso dividir isso com vocês, muito obrigado. E no momento que ela mandou esse e-mail para todo mundo, vieram vários e-mails, parabéns, Susan. Mas a maioria dos e-mails eram: eu sabia, Susan, eu nunca duvidei que você ia conseguir. E teve uma certa quantidade de pessoas falando assim: nossa, você é demais mesmo, você é demais, você sempre vai conseguir. E aí um cara chama Jeff Walker, que para alguns de vocês sabem, que é um dos meus mentores, escreveu uma das coisas que eu achei mais brilhante depois que ela escreveu esse e-mail. E o que ele escreveu foi o seguinte, abre aspas: Susan, parabéns por isso. Eu compartilho o sentimento de outras pessoas sobre não estar surpreso de ouvir você contar sobre tais feitos. Mas isso não pode minimizar o que você alcançou por razão nenhuma nesse mundo. Eu sei que isso, né, ele fala isso, né, o que ela conseguiu, não vem fácil. Eu sei que você tem que trabalhar duríssimo. Eu sei que você tem que trabalhar duríssimo para se preparar e continuar avançando no seu jogo. Eu já te vi na academia às 7 horas da manhã durante o meu evento Fórmula de Lançamento ao Vivo nos Estados Unidos. Então o Jeff, ele uma vez encontrou ela às 7 horas da manhã antes do evento dele, malhando. E quem conhece a Susan, se você digitar Susan Garrett e Eric Rocha, você vai ver que a Susan não é tão mais jovem assim. Ela compete com todo mundo. Então assim, ele viu isso, então não vem isso. E ele continua: isso parece com a história do meu livro e a lista dos best-sellers do New York Times. Para quem não sabe, na semana passada, exatamente quando eu estou gravando esse livro, o Jeff Walker conseguiu chegar a número 1 na lista de best-seller do New York Times. E essa é a lista mais disputada no mundo, até onde eu sei. É a lista mais difícil de chegar. Tem que vender milhares de livros. E ele chegou lá, número 1. E ele fala: quando eu cheguei ao número 1, muitas pessoas disseram: eu já sabia que você ia conseguir. Eu nunca duvidei que você conseguiria, Jeff. E o fato é, e ele fala, e o fato é que eu acredito neles totalmente. E fico muito feliz com a confiança que eles têm em mim. Mas talvez, se eles soubessem que eu perdi a primeira semana, e só colocando em parênteses aqui, o Jeff, quando ele entrou na lista, a primeira semana que ele achava que ele ia entrar, que ele achava que ele, enfim, tinha vendido bastante livros o suficiente, ele não entrou, ele simplesmente não apareceu na lista. Então, ele fala: mas talvez, se eles soubessem que eu perdi na primeira semana, se eles pudessem ter visto o quão duro eu trabalhei, talvez eles teriam tido alguma dúvida. Eu sei que às vezes eu tenho muitas. E de qualquer jeito, parabéns. Não porque você seja extraordinária, mas pois você já sabe. Parabéns, não porque você seja extraordinário, mas por você saber o quão longa e difícil é a estrada ao extraordinário.
A estrada do extraordinário é longa e difícil. E eu achei muito legal isso. E você que está me vendo agora, a chance são, se você está em luta, se você está a caminho, se você tem um extraordinário como seu objetivo, a chance são que você está em dois lugares agora. Ou você atingiu o extraordinário, e se você atingiu o seu extraordinário agora, chances são que muita gente está falando, nossa, eu sabia, mas eu sabia que você ia conseguir, nunca duvidei disso, pererê papapá. Mas quando você ouvir isso, eu queria que você soubesse que eu sei o quão dura é a estrada ao extraordinário. Eu sei que você não chegou lá, eu sei que quão dura é se manter na estrada do extraordinário. E a chance são que pode ser que você agora não esteja no resultado extraordinário que você sempre quis. Talvez você esteja naquela parte de trabalhar duro, talvez você esteja naquela parte de não desistir quando todo mundo está falando para desistir, principalmente você, quando você não aguenta mais, quando você está achando que tem que desistir, talvez você esteja naquela parte. E se você estiver naquela parte, lembra, é a parte onde você tem que estar, porque o extraordinário não vem fácil. Eu não conheci ninguém que me falasse que o extraordinário vem fácil. Ninguém de todos os caras que eu entrevistei falou que fosse fácil. Eu nunca disse que ia ser fácil, eu só disse que ia valer a pena. Essa é uma frase que o próprio Jobé Chaves fala para mim, o empreendedor e dono da escola de inglês. Eu nunca disse que ia ser fácil. Eu só disse que ia valer a pena e vale a pena. E você está em um desses dois passos. Ou você chegou ao extraordinário, você está nesse caminho, eu acredito que você está nesse caminho para o extraordinário, ou para se manter nossa, caiu alguma coisa, se manter nesse topo desse jogo. E recentemente uma pessoa do meu mastermind atingiu o extraordinário. Várias pessoas têm atingido nas últimas semanas, mas uma dessas pessoas é uma pessoa que chama Chris Franklin. Ela é uma parceira do Romualdo Cronenberg e eles atingiram o extraordinário. Eles chegaram a criar uma lista de 200 mil leads. E muita gente entende que é isso, muita gente não entende. E eles fizeram isso do zero desde o começo do ano, simplesmente desde janeiro. E quando eles botaram isso, muita gente falou, inclusive eu acho que eu falei, eles escreveram disso e eu falei, cara, eu nunca duvidei disso. Foi a primeira coisa que eu venho, a Cris fazer uma coisa dessa, eu nunca duvidei disso. E eu queria, Cris, se você estivesse vendo esse filme, dizer que eu sei quão difícil é. E a gente se fala, às vezes, por Skype, e eu queria te reconhecer pelo extraordinário. Eu sei quão difícil é, eu te vejo trabalhando dia e noite, eu te vejo, às vezes, desesperada, falando, sério, como é que eu posso fazer mais, como é que eu posso melhorar mais, como é que eu posso ter mais impacto? A gente tem conversas desse tipo, eu sei que você não para. Outra pessoa, o Bruno Gimenez, cara, transformando áreas onde ninguém estava tocando, espiritualidade, fitoenergética, fez lançamentos incríveis. Bruno, eu sei, cara, eu sei. E todo mundo, às vezes, ele criou um curso agora incrível e todo mundo falou, nossa, Bruno, e fez um webinário incrível, teve excelentes resultados e muita gente falou, nossa, eu sabia. E Bruno, eu pego, cara, eu sei o quão difícil é a estrada ao extraordinário, mas esse vídeo é principalmente para você que não está no extraordinário agora, que tá duro e que as pessoas estão falando para separar. E que chegou no estágio onde você está falando para separar. E quando você se fala para separar, é difícil. Quando você começa a achar razão por que você não deve continuar, é difícil. Eu lembro que eu estava numa aula de yoga, e é uma aula de yoga a 40 graus, e eu estava passando uma aula, e eu lembro que o professor falou uma coisa pra gente. Ele falou assim, cara, a aula vai ser difícil, para muita gente conhece esse tipo de yoga, chama Bikram. A aula vai ser difícil, eu não quero que vocês façam todos os exercícios, mas eu quero que vocês fiquem na sala, consigam ficar na sala até o final. São 90 minutos. E para mim era tenso, talvez eu tivesse desidratado, talvez eu tivesse vontade de vomitar. E por volta de metade da aula eu queria acabar. Eu queria sair. Eu queria sair porque eu estava me falando, nossa, eu vou passar mal aqui, eu vou morrer aqui, vou deixar meu filho órfão, e tem várias coisas, estou fazendo uma responsabilidade comigo, e tinha várias coisas. Naquele momento eu decidi passar isso, eu decidi colocar, e esse é um exercício, quando você se fala para você parar, e você consegue passar isso, você consegue dominar essa coisa que fala para você parar, as chances são que você tem mais chance de sucesso. Faça isso com a sua responsabilidade, mas é isso que eu faço. E se essa vozinha está falando para você, se a sua vozinha está falando para você parar agora, que você, enfim, nunca vai chegar no extraordinário, que o extraordinário é difícil, que o extraordinário é para outras pessoas, que o extraordinário é para poucos, que você não tem, sei lá, o dinheiro, você não tem os recursos, você não tem isso e aquilo, com toda aquela razão que a sua mente faz para você, enfim, parar, eu te convido a baixar o volume daquela vozinha e fazer mesmo assim, persistir, porque as chances são, quando você chegar lá, você vai ver que vale a pena. E as chances são, quando você chegar lá, as pessoas vão falar, nossa, eu sabia.
E as chances são que você chegar lá, eu vou saber que não foi fácil, que nunca é fácil. É isso aí, gente, essa é a sacada de hoje. Se você está curtindo as dicas desse canal, assine o meu canal do YouTube, deixa um comentário abaixo. A sua jornada é fácil. Você lembra alguma vez que você fez alguma coisa extraordinária e foi fácil? Eu não lembro pra mim. Então, se não está sendo fácil agora para você, você está no caminho certo. Um grande abraço.